Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao largo dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público privado por dentro e por fora. Saber como é dirigido o poder no Brasil. Por isso chama-se Anatomia do Poder. Conhecer os que dirigem os destinos do país e conduzem tanto o poder público quanto o privado na realidade brasileira atual. Hoje vamos entrevistar um querido amigo, um deputado federal, que tem os mesmos ideais da Rede Vida. A Rede Vida é o canal da família, e Evandro Guzzi é um dos defensores mais calorosos, com mais ardor na luta pela defesa dos valores familiares na Câmara dos Deputados. Diria mesmo que, como a Rede Vida é o canal da família, eu diria que Evandro Guzzi é o deputado da família dentro da Câmara dos Deputados. Evandro, é um grande prazer tê-lo aqui e sei que você hoje está na presidência da PEC da Vida. Foi criada uma comissão para analisar a questão do aborto e é você hoje o responsável, como presidente da comissão, para que este homicídio uterino, esse crime contra a vida, que muitos ministros ainda não perceberam, que o que eles estão pretendendo é legalizar o homicídio uterino, a matéria tem que ser decidida pela Casa do Povo, pelaquela que foi eleita não por um homem só, mas por 140 milhões de brasileiros, e que vai definir se devemos ou não, como grande conquista do século XXI, dizer que as mulheres têm direito de assassinar os seus filhos no seu próprio ventre. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa PEC. Na verdade, essa proposta de emenda à Constituição já estava em tramitação na Casa, uma proposta que tratava do aumento da licença maternidade no caso de bebês que nascem prematuramente. Mas diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, ainda que num caso concreto, mas de afastar a hipótese criminal do aborto, quando ele é praticado até o terceiro mês de gestação, ficou clara ali uma invasão de competência constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal, instituição pela qual nós temos um grande respeito e esse respeito estendido também aos componentes da Corte. Mas nós sabemos, doutor Ives, que a autoridade da decisão judicial, e o senhor foi um grande professor a nos ensinar isso sempre, ela deriva justamente da subsunção à lei. Ou seja, nós aceitamos respeitar e cumprir uma decisão judicial porque nós temos certeza que ela é uma aplicação de uma lei aprovada por um parlamento livre que representa os cidadãos. O Estado de Direito, que é democrático, é assim que funciona. Quando o Supremo decide, apesar da lei, ou nesse caso, contra a lei, ele no fundo perde a raiz da sua autoridade institucional. Uma reação positiva a isso foi justamente a instalação dessa comissão especial, que tratando desse tema, deverá também ampliar a discussão. Porque se nós queremos defender o bebê que nasce prematuro, é porque nós pressupomos que ele deve viver, que ele tem o direito de viver desde o momento da concepção. Portanto, essa proposta de emenda à Constituição, que agora será debatida, está sendo debatida na comissão especial, tem ganhado o nome de PEC da Vida. Porque nós sabemos que o Constituinte 88, quando previu a inviolabilidade da vida humana, tinha como certo, tinha como um dado irrefutável que a vida que era inviolável era uma vida desde a concepção. Os nossos tempos tão confusos têm nos obrigado a revisitar esse tema e esclarecer esse tema. Então, o que o Congresso Nacional, a partir dessa comissão especial, quer e vai fazer é justamente discutir qual é a intenção da Constituição e posicionar-se no âmbito do Poder Legislativo, já que é um tema legal, um tema de lei e não um tema que poderia ser, apesar dela, decidido por uma corte. Aliás, Evandro, você sabe, vamos nos chamar de você em função
amizade que nos liga há muito tempo, e eu gostaria que esse tratamento fosse durante todo o programa, que é muito informal. Mas veja o seguinte, a Constituição, no artigo 102, declara o seguinte, que o Supremo é o guardião da Constituição. No artigo 103, parágrafo 2º, declara que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, isto é, se o Congresso constitucionalmente é obrigado a fazer uma lei e não faz, o Supremo pode declarar que o Congresso está agindo ou omitindo-se inconstitucionalmente. Mas o que manda o artigo 103, parágrafo 2º? Que declarada a inconstitucionalidade por omissão do Congresso, cabe ao Supremo apenas comunicar ao Congresso que deverá fazer a lei. Quer dizer, tirou toda a possibilidade do Supremo legislar. O 102 ele é guardião, o 103 ele está proibido de legislar. Ora, o que os meus queridos amigos, eu tenho uma admiração quase mística pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, sempre que sustentei lá foi com grande emoção. Primeira vez em 1962, e quando fiz 70 anos, estou com 81, a primeira sustentação que fiz depois dos 70 anos, dizia que apesar de muito mais velho do que eles, a primeira vez que sustentei, eu era muito mais jovem do que todos os ministros, eu tinha a mesma emoção de estar perante eles. Mas apesar de todo o respeito, eles agiram contra a lei, eles agiram contra a Constituição, eles pisotearam o artigo 103, parágrafo 2º, e uma decisão absolutamente inconsistente até tecnicamente. Como é que você pode dizer que todas as crianças com 90 dias nascidas, quer dizer, todos os nascituros com 90 dias que passam a ter completamente o seu cérebro, o seu tubo neural completamente conformado, como se todos teriam que seguir juridicamente aquilo que é impossível biologicamente. E, por outro lado, o que é um cidadão antes de 90 dias? Se não é um ser humano e é vida, é um ser animal. Então, o Supremo diz o seguinte, todos os brasileiros, pelos 3 ministros, foram animais durante 90 dias e passaram a ser humanos. Quer dizer, é algo que eu não aceito. Se o Luiz Roberto Barroso, o Fachin, a Rosa Weber, que eu admiro muitíssimo, se consideram que foram animais de 90 dias, eu não sou. Eu fui sempre ser humano desde a concepção. Eu espero que o Supremo modifique, mas é fundamental a sua PEC, porque esta PEC em que o Câmara dos Deputados vai defender a vida e mostrar inviolabilidade do direito à vida que está na Constituição. Se está como inviolabilidade do direito à vida, começa quando? Na concepção. No mundo inteiro, ninguém duvida que começa na concepção. Por que razão não entender que a Constituição está garantindo o direito à vida desde a concepção? Essa é justamente, quando vemos, justamente a causa da necessidade do Estado de Direito. Eu sempre digo o seguinte, a beleza de um parlamento, por mais que nós possamos fazer críticas à sua Constituição, ao seu aparato institucional, é que eu, como deputado, quando pretendo que a minha voz se faça valer no instrumento legislativo, eu preciso, no mínimo, de mais, em geral, pelo menos, digamos assim, mais 256 colegas que corroborem aquela minha tese e que depois o Senado faça também por maioria. Quando eu pretendo mudar a Constituição, eu preciso que um número grande de deputados me ajude apenas para propor a PEC. 313, não é isso? Para propor seriam um terço. E para aprová-la, 308 votos. Ou seja, eu precisaria de pelo menos mais 307 que concordassem com aquela minha tese. Isso teria que ser feito em 2 turnos e o Senado também, pelos seus 3/5, também em 2 turnos. Esse sistema do Estado de Direito, que se popularizou no século XX, mostra justamente isso. Evitamos situações drásticas e problemáticas
quando exigimos que um número grande de pessoas tenha que ter consenso sobre elas. E essa é a grande questão que nós vemos aí. Por que o Supremo não pode decidir apesar da lei? Porque são apenas algumas pessoas, com maior autoridade jurídica que possuam, não pode substituir-se a essa deliberação própria da democracia. E o que a proposta de emenda, independente do resultado, e essa comissão fará é: este assunto pertence ao Parlamento e, por consequência, aos cidadãos brasileiros. Eu acho que é exatamente. Eu fico muito satisfeito dessa sua colocação, que, aliás, com 59 anos de exercício profissional de advogado, sempre defendendo, eu entendo que os parlamentos, eu sou parlamentarista, representam a totalidade da nação na política, porque você tem situação e oposição, o que demonstra que o executivo não tem, e muito menos um poder técnico, como é o Supremo, que é eleito por um homem só. Então, dentro dessa linha, eu creio que esse encaminhamento que o amigo está fazendo não poderia ser melhor. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar conversando sobre o mesmo tema, sobre reforma política, no segundo bloco. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder. Hoje, uma conversa com o caríssimo e querido deputado Evandro Gozzi, presidente da PEC da Vida, aquela que vai determinar com a vontade do povo, da Câmara, dos deputados e do Senado, da inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Essa é a terceira edição, que saiu agora, umas 3 semanas atrás, de Uma Breve Teoria do Poder. Então, forma que eu ofereço ao amigo com muita satisfação. Entende? A própria capa demonstra as tentações do poder, as tentações de Santo Antônio são semelhantes às tentações que no poder as pessoas recebem. Meu caro Evandro, nós falamos no primeiro bloco sobre a PEC da Vida, mas você hoje também compõe a Comissão de Reforma Política da Câmara. Então eu queria também ouvir um pouco como é que você está encaminhando a sua visão, porque como há diversas teses, diversos componentes, ideias as mais variadas que estão sendo apresentadas, pressões inúmeras que estão recebendo da sociedade, nós mesmos, como presidente da Comissão de Reforma Política do AB, da qual o meu querido amigo também é um dos nossos participantes, como é que vocês estão encaminhando essa proposta de reforma política? Já conversamos com Vicente Cândido num dos programas anteriores. Eu gostaria também de ouvir como você está vendo e qual é as suas expectativas sobre a comissão. Veja, doutor Ives, a capa do seu livro, que eu agradeço, diz muito, né, sobre as tentações do poder. Aquela famosa frase do Lord Acton, que diz que todo o poder tende a corromper e um poder absoluto corrompe absolutamente. O que eu tenho visto, e nós todos, é que o sistema eleitoral brasileiro, não vamos nem falar do sistema político em si, mas o sistema eleitoral brasileiro tem sido uma das grandes fontes da corrupção no Brasil. E um dos elementos que a gente identificou é que isso nasce do tamanho da circunscrição eleitoral no Brasil. Para que as pessoas entendam isso, deputados estaduais e deputados federais devem buscar votos em todo o estado. Ou seja, no caso de São Paulo, 645 municípios, em Minas, mais ainda. No Amazonas, que tem menos municípios, mas as distâncias são enormes. O que isso gera? Campanhas com custos altíssimos, uma dificuldade de o eleitor conseguir identificar bem quem são seus candidatos, fazer uma boa avaliação para a sua escolha. Depois isso impede também um bom acompanhamento dos mandatos. Imagine, um candidato tem votos em 600 cidades, o ano tem apenas 365 dias, como é que ele consegue fazer uma relação autêntica com os cidadãos? Isso impede também a fiscalização dos mandatários e vai acabando dando um poder
de certa maneira, absoluto, porque o sistema eleitoral não permite esse bom controle. O que nós temos proposto e refletido é que o primeiro passo de uma reforma do sistema eleitoral seria a diminuição da circunscrição eleitoral. Podemos, e eu tenho ideias sobre o sistema eleitoral em si mesmo, uma preferência por um sistema misto e assim por diante. Mas eu acho que antes de nós tratarmos disso, nós teríamos que buscarmos um consenso para dizer, vamos diminuir as circunscrições eleitorais. Imaginemos que nós nem mudássemos o sistema proporcional que nós temos hoje, que ele fosse mantido, mas ao invés de chapas que concorressem em todo o estado, nós tivéssemos aí uma diminuição e uma divisão em 10 circunscrições eleitorais, em que cada uma delas elegesse, por exemplo, 7 deputados federais, ainda que fosse pelo sistema proporcional, que eu sinceramente tenho críticas a ele, mas aceitaria que fosse um passo, uma gradação, digamos assim, de aprimoramento do nosso sistema. Isso faria com que a escolha ficasse mais próxima dos cidadãos, o acompanhamento dos mandatos ficasse mais próximo, o que garantiria uma maior fiscalização e uma melhoria dos quadros políticos, sem dúvida, e com uma consequência, assim, indiscutível. O custo das campanhas cairia, pelo menos, a 10% do que elas são hoje. Mas eu acho uma ideia interessante, que vale a pena, em que vocês não eliminem de qualquer forma a discussão do voto distrital. Vocês fariam isso como um primeiro passo para reduzir o custo da campanha, não é? No fundo, essa que é a grande questão. No Brasil foi sendo confundido voto distrital com sistema majoritário. Na verdade, são duas coisas. Uma coisa, e o senhor sabe disso melhor que nós, uma coisa é o critério pelo qual nós elegemos. Ou vai ser pelo sistema proporcional, como é o nosso caso, ou por um sistema majoritário, como funciona no Reino Unido, na Alemanha, naquilo que é majoritário, ou no próprio Estados Unidos. Outra coisa é o tamanho, a magnitude do distrito eleitoral. O Brasil já tem um voto distrital. Nós dividimos o país em estados. Os distritos se confundem com os estados. Só que nós somos os distritos com maior amplitude territorial e populacional que existe no mundo. A Espanha, por exemplo, tem um sistema proporcional com a cláusula, com a fórmula D'Hondt, mas um país do tamanho da Espanha, com pouco mais de 30 milhões de habitantes, é dividido em 52 circunscrições eleitorais. O Brasil, com a nossa magnitude territorial e populacional, é dividido em apenas 27 distritos eleitorais, que, repito, são os estados. Então, o primeiro passo, me parece fundamental, seria a diminuição desse tamanho onde os deputados concorrem nas eleições. Não, mas é exatamente isso que eu digo, como primeiro passo. Sem dúvida. Porque a evolução, mesmo até porque nós estamos muitas vezes comparando no Brasil sistemas parlamentares de governo com o sistema presidencial que nós adotamos aqui. E, efetivamente, o distrito, se nós pegarmos o Amazonas, vamos admitir, não sei quantos deputados tem o Amazonas. São 8, se eu não me engano. Como 8 só? Se eu não me engano. Não tem, mesmo que o Acre, mesmo que o Roraima? Acho que a Amazonas, acho que são 12, se eu não estou enganado. É possível, porque o Acre e Roraima esses são 8. Uma população de 500 e poucos mil habitantes. Agora, você pega, se nós analisarmos 12 deputados, nós teremos 6 distritos no Amazonas. Porque se fosse um distrital misto, entende, vocês iriam eleger por distrito um deputado e os outros 6 ou proporcional ou por lista. Eu sou contra o voto em lista, porque se nós não tivermos uma redução de partidos, consolidar pessoas que criaram legendas, exclusivamente mercadológicas e não ideológicas. Então, isto eu tenho a impressão que é efetivamente matéria a ser estudada. Agora, essa redução de circunscrição como um primeiro passo, eu acho extremamente importante. Porque você, por exemplo, outro dia, numa reunião da Comissão de Reforma Política da OAB com a Comissão de Reforma Política da Câmara dos Deputados, você apresentou um dado que impressionou. Você é de uma cidade de 60 mil habitantes.
e você teve votos em 500 e poucos municípios. 589 municípios. O que representa, foi muito além daqueles limites Sem dúvida. da própria cidade, que não lhe dariam a possibilidade de ser eleito, inclusive, com toda a população. Se toda ela votasse, você não teria os votos suficientes lá para ser eleito. Então, essa ideia da circunstância é muito boa. Agora, uma tese que eu tenho defendido, que é a tese para ser, enfim, semeada a médio e longo prazo, como você vê o parlamentarismo no Brasil hoje? Doutor Ives, hoje, na verdade, essa é uma discussão que parece que só nós no Brasil fazemos. O senhor que conhece todo o direito comparado, não há mais discussão sobre a necessidade de se separar, de termos um chefe de Estado, que pode muito bem hoje ser um presidente da República, como da prova Alemanha, da prova França, da prova Portugal, e que nós temos que ter um chefe de governo que seja fruto de uma maioria parlamentar e seja responsável perante ela. Na verdade, essa distinção entre chefe de Estado e chefe de governo, ela acompanha todos os países mais evoluídos, porque mesmo nos Estados Unidos da América, onde se achou por um tempo que isso não acontecia, também acontece, porque eles no fundo aplicam a fórmula de Montesquieu da chamada République fédérative, ou seja, o presidente dos Estados Unidos é praticamente um chefe de Estado. E se nós olhamos as competências constitucionais dele, isso é evidente que ele é um chefe de Estado. E quem governa nos Estados Unidos é justamente os governadores, o local power, que é fortíssimo e que no fundo conduz no dia a dia a política. Então todos os países que funcionam melhor no mundo separam uma chefia de Estado e uma chefia de governo. Na maioria deles, e que eu acho que deveria ser o nosso caso, com um chefe de Estado e com um primeiro-ministro. E no caso dos Estados Unidos, tem o Lipset, que é um dos principais sociólogos americanos, fala do excepcionalismo norte-americano, eles resolveram separar via Montesquieu pela République fédérative, ou seja, pela via federativa. Mas eu não tenho dúvida que hoje essa é uma solução, uma exigência da racionalidade na política e não mais uma questão de opinião. Meu caro Evandro, o tempo é um grande inimigo no meu programa, nós estamos chegando ao fim, eu também estou de acordo, separação de chefe de Estado e chefe de governo, e nos Estados Unidos, que é o único sistema presidencial que deu certo, os 20 maiores países do mundo, 19 são parlamentaristas, nós temos que lembrar que a origem dos Estados Unidos vem do primeiro sistema parlamentar do mundo, que é de 1689, da Inglaterra. E eles conservaram muitos daqueles controles, razão pela qual é um presidencialismo diferente de todo o presidencialismo latino-americano, sempre com golpes de estados e democracias precárias. Tenho a impressão que aquilo que você colocou demonstra bem a necessidade dessa separação entre chefe de Estado e chefe de governo. Meu caro Evandro, profundamente grato por ter estado aqui no nosso programa. Vamos ter outros contactos novamente, e durante esse período das duas comissões que você participa, são duas comissões que interessam muito a discussão nossa aqui na Rede Vida, teremos diversos outros contactos no ano que vem. Muito obrigado, Evandro. Eu que lhe agradeço. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.